de Jesus. Amém. Todos nós, todos que aqui estamos, temos uma ideia sobre Deus. Todos nós temos uma ideia sobre a personalidade de Deus. O pastor acabou de dizer que Deus é o Deus que abre portas. Isso é relativo. Por um momento Ele é o Deus que abre portas porque Ele abriu as portas para você. Por outras vezes Ele vai ser o Deus que restaura, porque Ele vai estar restaurando a sua família, a sua casa. Então Deus é imenso, não há palavras para expressarmos. Mas todos nós temos uma ideia sobre a personalidade dele. Isso é fato. Alguns por leitura bíblica, se aprofundando nas escrituras sagradas. Outros por tempo de igreja, de ministério no cristianismo. Tempos no segmento, por experiências, vão tendo uma ideia sobre a personalidade de Deus. E um terceiro grupo que tem uma ideia sobre Deus apenas de ouvir falar. Mas é importante que nós venhamos se esvaziar, se desprender de tudo aquilo que nós levamos em nossas mentes sobre Deus, que não possuem bases bíblicas. Isso é muito importante. Quando estava conversando com o Felipe, ele me passou qual era a visão dessa conferência que ele estava querendo realizar. E nada mais é do que explorar as nossas mentes sobre Deus e os seus atributos. Então é importante que nós venhamos desfocalizar de tudo que nós levamos como fixo sobre a pessoa de Deus. Porque possa ser que aquilo que nós pensamos sobre Deus não é de fato o que a Bíblia diz sobre a pessoa dele. Vocês conhecem o mito da caverna de Platão? O filósofo escreve que existia uma população que estava amarrada dentro de uma caverna. E a única visão que essa população tinha era do fundo da caverna. Eles só conseguiam enxergar o fundo da caverna, estavam com seus punhos amarrados, seu pescoço, seus pés. E atrás deles estava a saída daquela caverna. Então, conforme as pessoas andavam do lado de fora, emitia sombra no fundo da caverna, e as pessoas olhando para a sombra acreditavam que aquele era o mundo verdadeiro. Aquele era o mundo real, porque eles só tinham aquela visão. Até que um homem se percebe solto das correntes, ele vira e tem uma visão forte, a luz em seus olhos. Com um pouco de dificuldade, ele vai indo, até que chega fora da caverna e percebe que existia um mundo lá fora. Um mundo fora da caixinha. Um mundo fora de toda a visão que ele tinha tido a vida inteira. Então ele logo decide voltar para dentro da caverna e contar para todos que existia um mundo que tinha cores, coisas que podiam ser tocadas, apalpadas. Então ele começa a desprender a corrente de todos e diz: lá fora tem um mundo, essa visão que nós estamos seguindo, esse caminho que nós estamos olhando, não é real. Existe algo lá fora, uma nova visão. Sabe o que aconteceu? As pessoas se juntaram todas e mataram ele. Moral da história: às vezes nós estamos tão focalizados naquilo que nós levamos, que os nossos avós nos contaram sobre Deus, que os nossos pais passaram para nós sobre Deus, e nós estamos com essa visão tão fixa e tão reta, que nós não queremos conhecer Ele de fato, lendo
as Escrituras Sagradas. Mas nós precisamos se desprender de tudo isso e tentar conhecer cada vez mais. Conhecer e prosseguir em conhecer. Os estudiosos, a teologia, ela separa os atributos da personalidade de Deus em duas partes, chamados atributos incomunicáveis, sobre a pessoa de Deus, a personalidade, o perfil dele. Atributos incomunicáveis, segundo, atributos comunicáveis. Eu separei alguns textos para estar explicando isso. João, capítulo de número 5, versículo 26, fala sobre a autoexistência e autossuficiência de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus autossuficiente e um Deus autoexistente. Esse é o perfil dele. Ele é um Deus independente, que tem a base de si em si próprio. Ele é a base de si. Ele é o próprio alicerce próprio dele. Ele é independente. Ele não depende de nada. Ele não depende de ninguém. E ainda assim faz com que todos nós venhamos depender dele. João 5:26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele tem a base toda em si. Ele é a explicação de todas as coisas. Ele é autoexistente. Esse é um atributo que não cabe a seres humanos. É um atributo que só cabe a Deus. É um atributo incomunicável. É um atributo somente dele, que ele não dividiu com ninguém. Glória a Deus. A onipotência de Deus. Isaías 43, versículo 13. Fala sobre a onipotência de Deus. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Fala sobre a onipotência de Deus. Você sabe, Deus, ele tem todo poder. Todo poder está firmado na personalidade, no perfil dele. O perfil dele tem todo o poder. Não há quem possa escapar das suas mãos. Não há nada, nenhum indivíduo na terra que possa escapar nas suas mãos. Nas suas mãos está o controle de todo mundo, de toda a existência, de todos os seres humanos, porque Deus é onipotente, Ele é todo poderoso. Atributo incomunicável. Onipresença. Salmo 139, versículo 8. Fala sobre a onipresença de Deus. Você conhece muito bem esse salmo. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama mais profunda no abismo, lá estás também. O salmista escreve dizendo que ainda que ele subisse ao céu ou descesse no mais profundo abismo, ali estavam os olhos do Senhor perante ele, enxergando ele, vendo todas as ações dele. Em Provérbios 15, versículo 3, destaca ainda melhor sobre a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares, Ele está em todas as coisas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. São atributos que só se pode dar a personalidade dele.
Porque Deus é original. Deus é santo e único. Onisciência. Hebreus 4, versículo de número 13. Fala sobre a onisciência de Deus. Que Deus tem ciência sobre todas as coisas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Fala sobre a onisciência dele. Ele tem governo sobre todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas e é ciente de tudo que acontecerá. Porque o ontem, o hoje e o amanhã para Deus, não existe essa separação. Tudo para Deus está acontecendo, aconteceu, Ele está no passado, no presente, no futuro. Ele tem ciência de todas as coisas e no corredor da vida, todas as coisas estão descobertas diante dEle, porque Ele é onisciente. Também é imutável. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Imutabilidade de Deus. Todas as coisas mudam, e quando fala sobre Deus ser imutável, não está apenas dizendo sobre pessoas, está dizendo de todas as coisas, estações, um dia está frio, outro dia está calor, um dia está chovendo. No Brasil, geralmente, em um dia acontece tudo isso, as 4 estações. Mas ainda que todas as coisas mudem, as pessoas mudem, os anos e os calendários mudem, Ele continua o mesmo, porque Ele é imutável, Ele é Deus. Glória a Deus. Unidade, João 17, versículo 3. Felipe que gosta desse texto. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A unidade de Deus. Ele é Deus Pai, tem o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os 3 são um. Eles são triunos. Um. Só Deus tem esse atributo incomunicável. Só Ele pode ser 3 em 1. São atributos que só pertencem a Deus. Isso é apenas para nós entendermos o Deus que nós servimos. O Deus em que você sai da sua casa, talvez você trabalhou hoje ou não trabalhou, tem as suas coisas para fazer, mas você vem na igreja, por quê? Porque esse Deus é grande, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que tem todo domínio, é um Deus que é imutável, um Deus que é o meu Deus e também o seu Deus. Separei apenas 2 textos para falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Lembrando que sempre que nós vermos na Bíblia algo relacionado a Deus, sempre vai estar como definitivo. Tudo que é relacionado a Deus vai estar como definitivo. Em 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. Tudo que está relacionado a Deus é definitivo. Aqui fala sobre o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha aí, depois da vírgula. Pois Deus é. Isso é o quê? Definição. Deus é amor. E esse atributo comunicável dele, ele estende para nós. Mas nós não somos amor. Nós temos amor. O único que é definitivo, o único que é definido é Deus. Deus é amor. Nós temos amor. É um atributo que Ele estende para nós.
com uma certa limitação, mas nós podemos porque somos a imagem e conforme a semelhança dele. Paz, Juízes, capítulo 6, versículo 24, bastante textos para nós sairmos com bases bíblicas. Juízes, capítulo 6, versículo 24, fala sobre a paz. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de O Senhor é Paz. Aí está bom. Ele é paz. E quando nós entendemos isso, nós possuímos a paz. Nós podemos ter paz quando nós servimos ao Deus que é paz. Glórias a Deus. Então, nós precisamos conhecer a esse Deus, a pessoa dele, o perfil dele, porque seria para nós uma grande tragédia passar toda a nossa vida conhecendo pessoas e não conhecer a Deus, conhecer a pessoa de Deus, conhecer a personalidade dele. A palavra personalidade, lá no dicionário, vai estar como qualidade de ser pessoa. Ou, em outras palavras, condição do indivíduo ser pessoa. Deus é uma pessoa. Ele reage como uma pessoa, não do modo físico, porque Deus é espírito, e você sabe. Mas ele interage com o seu povo. Ele gosta de ter esse contato, essa personalidade de agir como pessoa. Então podemos declarar que Deus é uma pessoa. Podemos encher os nossos pulmões e dizer: eu estou do lado da pessoa de Deus. Ele é uma pessoa. João capítulo 3, versículo 16. Ali está um versículo muito usado por todos nós, que fala sobre Deus como uma pessoa, sentimento. Ser pessoa é ter sentimento, é pensar, e Deus tem sentimentos, Deus pensa. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo que nós formos falar sobre Deus, é claro, sempre será muito superficial. Tudo que nós formos falar sobre Deus será sempre muito limitado da nossa compreensão. Mas a Bíblia nos deixa alguns caminhos para nós entendermos a pessoa dele, a interação dele conosco. Deus também é um Deus que se ira e mostra esse sentimento, assim como nós. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 9. Fala sobre o Deus que se ira, o Deus que passa por momentos de se irar. 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo 9. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uza a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçavam. Nessa passagem, você conhece que o povo de Israel estavam a locomover a arca da aliança de Deus. E um homem chamado Uza quis segurar a arca quando os bois tropeçaram, e a ira do Senhor se estendeu sobre ele. A ira do Senhor veio sobre ele, trazendo a morte daquele homem. Porque Deus é um Deus que reage também com ira. Ele é uma pessoa. Amizade. Romanos capítulo 4, versículo 11. Fala sobre o Deus que interage conosco através da amizade, querendo ter uma comunhão. Sempre na Bíblia nós vamos ver, mais no Velho Testamento, o Antigo Testamento, Deus fazendo sempre alianças com o seu povo. Deus sempre sendo uma pessoa muito presente. Romanos 4, 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé,
que teve quando ainda circunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fossem imputados a justiça. Esse texto, você lê a fundo, ele vai estar explicando sobre Abraão, falando sobre o pai da fé. Abraão foi chamado por Deus de amigo. Aqui revela a pessoa de Deus, tendo a interação, interagindo como uma pessoa muito presente, chamando Abraão de amigo. Nós temos muitas pessoas próximas, colegas, amigos, mas precisamos depressa conhecer esse amigo, o amigo de Abraão, o amigo da igreja. Nós precisamos conhecer esse amigo, precisamos interagir com ele. Quando nós olhamos para um texto muito conhecido, em Jeremias capítulo 18, nós vemos que Deus fala a Jeremias dizendo, desce na casa do oleiro, porque lá ouvirás as minhas palavras. Você sabe que Jeremias desce na casa do oleiro, e ele começa a ver que o oleiro estava trabalhando no vaso sobre as rodas, e conforme ele trabalhava, de repente quebra-se o vaso na mão do oleiro, e o oleiro torna a fazer daquele vaso um vaso novo. A pergunta em questão é, precisava Jeremias estar lá? Precisava Deus falar para Jeremias estar lá, para mostrar o motivo final do que ele queria fazer com Israel? Se Jeremias estivesse lá, Deus estaria realizando. Se Jeremias não estivesse lá, Deus estaria realizando do mesmo jeito. Mas porque Deus pede para ele descer, para que ele visse com os olhos dele como era a personalidade daquele oleiro, como ele gostava de agir. E isso que nós precisamos ver de perto como ele age. Deus chama Jeremias como alguém que diz, vem ver de perto como é minha forma de agir. Porque nós somos acostumados a conhecer a obra de Deus. Mas quando Deus chama Jeremias, Deus estava dizendo, vem conhecer o Deus da obra. Vem ter uma visão de perto de como eu reajo nas situações. E como eu tenho estratégias de salvação, de restauração. E é isso que Deus quer de nós. Que nós venhamos chegar mais perto e conhecer a personalidade dele de perto. Um texto que eu gosto muito, Mateus capítulo 7. Que ali os pregadores estão falando, mas em teu nome nós pregamos. Aí os irmãos dos dons espirituais estão dizendo, em teu nome nós operamos muitas maravilhas. Aí os irmãos cheios do Espírito Santo estão dizendo, e nós em teu nome expulsamos demônios. Aí Jesus responde, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. O que é isso? A palavra conhecer na Bíblia não é eu, Luciano, conhecer o Felipe, a sua noiva, pastor Luiz, o pastor. Nem sempre conhecer na Bíblia é isso. A palavra conhecer na Bíblia é usada muitas vezes para falar sobre relacionamento. Conhecer Eucana, conheceu a Ana. Abraão conheceu a Sara. Conhecer nada mais, nada menos é do que a particularidade do casal, quando estão a dois. Então, quando Jesus está dizendo àqueles homens, eu nunca vos conheci, é a mesma coisa, ele está dizendo, eu nunca tive um relacionamento íntimo com vocês.
Vocês falavam de mim, mas não falavam comigo. Entende isso? Nunca vos conheci. E nós precisamos, depressa, conhecer a esse Jesus. Conhecer a esse Deus. Conhecer o que Ele quer de nós. Conhecer o que Ele se agrada em nós. A maior representação da personalidade de Deus na terra é o seu Filho Jesus. Jesus é em forma de carne a personalidade de Deus. Você vê lá em João, capítulo 12, 45. Só mais esse. João 12, 45. Jesus é a forma carnal da personalidade de Deus andando no meio do povo. Nós não podemos conhecer a personalidade de Deus se nós não entendermos que nós precisamos ter essa mediação por Jesus. A cruz, entender tudo que Ele fez por nós. Em quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Vocês olhando na minha face, era como alguém que dizia, vocês estão olhando a personalidade de Deus. Então precisamos ter esse contato com a pessoa de Jesus. Passamos por 3 fases, estamos na terceira. A era de Deus, a era de Jesus, estamos na era do Espírito Santo. Todos eles são Deus. Todos eles revelam a pessoa, a personalidade de Deus. Então, Jesus é a forma carnal da personalidade de Jesus, de Deus, na terra. E o Espírito Santo, dentro de nós, é a personalidade de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele chora. Porque a Bíblia diz que Ele se locomove dentro de nós quando as coisas estão saindo dos padrões. Porque é a personalidade de Deus dentro de nós gritando, pedindo socorro, querendo que você reaja conforme a personalidade dEle que está dentro de você. Hoje nós separamos, e não sei por que isso, unção, oração, da Bíblia, dos estudos. Você já viu o sábio a dizer, uma vez perguntaram a ele, o que é mais importante? O estudo da palavra de Deus ou a oração? Ele responde, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Nós precisamos conhecer a personalidade de Jesus, de Deus. E é impossível nós conhecermos a personalidade dEle sem uma vida de oração. Sem uma vida de meditação, e não leitura. Meditação da palavra de Deus constante. Precisamos unir essas duas coisas para alcançarmos o que Deus quer de nós. Precisamos unir a unção da sabedoria, unir essas duas coisas para conhecer a personalidade dEle e sentir Ele muito perto. Nós não podemos ter uma ideia de que Deus está tão distante, está lá no terceiro céu. Deus está tão distante que não pode me ouvir. Ele está tão distante que não pode minha oração chegar a Ele. Você precisa tirar essa ideia de que Ele está longe e começar a entender que Ele está dentro de você. Você pode conversar com Ele. Você pode pedir conselhos a Ele. Ele é uma pessoa. Ele é o seu melhor amigo. O Espírito Santo de Deus é a personalidade de Deus
dentro de você, dentro de mim, dentro da igreja. Glória a Deus. O pregador Ravenhill, ele, em seus sermões, ele gosta sempre de destacar: quero Deus e isso é suficiente. Eu quero Deus e isso para mim será suficiente. Quando nós queremos a Ele, queremos ter um relacionamento com Ele, isso será suficiente. Eu acredito que a coisa mais gloriosa na terra é ter amizade, é conhecer a pessoa de Deus. Estou extremamente convencido disso, que nós precisamos conhecer a pessoa de Deus. 24 horas tem o nosso dia. 8 horas estamos trabalhando, alguns 10. 8 horas é recomendado para nós que nós venhamos dormir, descansar. Restam aí 8 horas. O que nós fazemos nessas 8 horas, que nós não conseguimos tirar meia hora ou 1 hora para querer conhecer a pessoa dele? O que nós estamos fazendo, ocupando os nossos tempos, os nossos espaços, e não tiramos momentos no nosso dia, ou não separamos exclusivos momentos para dizer: eu preciso conhecer a Ele. Veja que Jesus, um pregador bahamiano, gosta de destacar esse texto. Miles, morto em um acidente aéreo em novembro de 2014. Ele diz que Jesus passava horas com Deus para gastar minutos resolvendo problemas do dia a dia. Já nós queremos gastar horas tentando resolver os problemas do dia a dia, porque nós conhecemos pouco da pessoa de Deus, da personalidade dele. Precisamos virar a chave. De tudo que os discípulos podiam pedir, eles pediram: ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que era a chave do relacionamento com Deus, com a pessoa de Deus. Então, acredito que essas 5 quintas-feiras que estão sendo realizadas, hoje é quarta, vai ter mais uma, próxima quinta-feira. Você precisa extrair o melhor de tudo isso. Você precisa gastar tempos com Deus, horas com Deus, porque aí o remédio estará para todos os problemas. Você dobra os joelhos com perguntas e levanta da oração com respostas. Se coloque de pé. Precisamos nos achegar à pessoa de Deus. Ele sempre foi o nosso melhor amigo. E Ele quer, mais do que nunca, se relacionar conosco. Mas nós precisamos entender isso. Não é pagar preço. O preço já foi pago. Mas nós precisamos captar a mensagem do preço que foi pago. Nós precisamos captar isso, direcionar. A Bíblia diz: esquadrinhe os seus caminhos. A solução na sua casa está no conhecer a Deus. A solução para os seus negócios está no conhecer a Deus. Deus está aqui. Aqui estão as coisas. E nós, seres humanos, somos assim.
Nós vamos procurando as coisas, pegando de um lado, pegando do outro, sendo que nós deveríamos deixar todas as coisas e ir somente a Ele. Quando você chegar nele, todas as outras coisas serão acrescentadas. É isso que o texto está dizendo. Chegue na pessoa dele, na personalidade dele, e os seus problemas serão resolvidos automaticamente. Não serão poucas coisas que te farão desfocalizar do centro, que é o céu, que é a cruz. Conhecer a Deus é o remédio para todas as coisas. Feche os teus olhos.